Olá meninas, tudo bem? Primeiramente, boa noite, eu me chamo Mariana Sanches, eu venho agradecer aqui ao Belle Amigas por essa parceria. Eu montei um workshop muito bacana para vocês, espero que vocês gostem muito. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto no Instagram, nas redes sociais, como no WhatsApp, tá bom? Então tá tudo feito com muito carinho, importante lembrar, tá tudo com legenda também, tá acessível a todos. Qualquer dúvida, estamos aí. Vamos lá? Então, o cuidado com a pele ele é primordial, mesmo para quem não usa muito maquiagem ou para quem usa somente para trabalhar, ele é a base de tudo, porque se você não cuida da sua pele, tudo aquilo que você joga por cima dela, o rosto ele vai aderir. Ele aderindo, a gente fica com a pele mais oleosa, a tendência é dar mais cravos, mais espinhas, você fica com algumas manchas. Eu uso muita maquiagem, então diariamente eu limpo a minha pele toda noite. Eu utilizo muito creme noturno, mas ainda assim é difícil para a pele recuperar, porque ela passa mais de 8 horas com aquela maquiagem. Então, eu gosto muito assim, eu tenho um dia específico para sair, eu preciso de uma maquiagem pesada. Um dia anterior eu cuido muito da minha pele. Eu faço uma esfoliação, eu, se possível, utilizo uma máscara de argila, então é importante que a gente tenha esse cuidado antes, né, de se maquiar com demaquilante. Bem simples, né? Você vai limpar a sua pele. Vou mostrar pra vocês aqui que mesmo eu tendo lavado o rosto com um sabonete específico, não sai tudo. Aqui, ó. Ainda fica bastante resíduo na nossa pele, então é importante você começar a maquiagem pela limpeza, é essencial. Dando continuidade à nossa limpeza, eu tô utilizando aqui um tônico facial, que ele vai remover ainda mais os resíduos que ficam na pele. Eu não utilizo água micelar como pré-maquiagem, porque o intuito da água micelar é essa limpeza mais profunda. Então, se eu aplico um produto como esse antes da maquiagem, a minha maquiagem vai durar menos, porque a gente aplica os produtos, eles não saem da pele, eles vão ficar acumulando tudo que eu for jogando por cima. E como o intuito desse produto da água micelar ele é fazer essa limpeza mais profunda, ele não vai deixar a sua maquiagem durar. Então, você vai colocar e ele vai vir. Ele vem de dentro pra fora tirando, fazendo a limpeza. Então, a sua maquiagem vai durar bem menos utilizando água micelar. O ideal é o tônico facial mesmo pra limpeza, pra pré-maquiagem. Bom, a gente já fez a limpeza da nossa pele, né? Já removemos a maquiagem, já utilizamos o tônico. Agora a gente vai pra parte do hidratante. O hidratante facial ele é muito importante, ele ajuda também a disfarçar os poros, as linhas de expressão que nós temos no rosto. Eu gosto muito da marca da Nivea. Ele é bem acessível, vende em qualquer farmácia, então não tem por que a gente não cuidar da nossa pele. E alguns hidratantes, eles já possuem um protetor solar, o que é melhor ainda. Lembrando que a gente deve passar o protetor diariamente, isso influencia muito no estado da nossa pele. Ainda mais quem se maquia todo dia, quem sai muito no sol, se a gente não cuidar, a pele vai ficando desgastada e tratar ela mais pra frente é um custo muito maior do que a gente cuidar diariamente. Então, cuidem da pele de vocês, hidratem, utilizem protetor solar, isso é muito importante. Meu próximo passo, eu utilizo o primer facial, que ele é para disfarçar a linha de expressão e os poros. Então, eu ponho um pouquinho na ponta do dedo e venho aplicando ele de dentro para fora. Eu não utilizo muito, tá? É apenas superficial, porque senão a pele fica muito pesada. Por mais que o intuito dele seja não marcar, se você utiliza muito do produto, você acumula o produto e quando a gente for rir, chorar, fazer as expressões normais da face, a linha ela vai ficar marcada. Não tem como em algum momento do dia não marcar o rosto, não marcar uma bolsa d'água. Então, a gente utiliza esse passo a passo, esses materiais, né, como cuidado. O intuito disso não acontecer muito rápido. Em algum momento ele vai acontecer, mas a gente previne que seja muito rápido. É a parte que eu faço a foto do antes e do depois. Já limpei a pele, já hidratei, já cuidei, já passei meu primer, então agora eu faço a minha foto do antes. Vou continuar o passo a passo com vocês aqui, mas vou deixar registrado a foto do antes para vocês acompanharem no final como ficou. Então vamos começar aqui a parte da preparação da pele. Vocês vão reparar que tem muitas maquiadoras que fazem de formas diferentes, inclusive há um tempo atrás as pessoas botavam muito na internet, né, que fazia-se um triângulo debaixo do olho e todo mundo passou a fazer o triângulo e ficava linda. E agora você clareia mais a parte do centro, escurece um pouquinho por fora e tá todo mundo utilizando. Gente,
A maquiagem, ela tem que ser de acordo com o que a gente se sente bem. Então, óbvio, tem alguns truques, a gente usa os contornos, a gente usa os pontos de clareamento para dar aquele aspecto que a gente quer que transpareça, né? Que a nossa parte que a gente quer mostrar mais, a gente quer que ilumine mais o olhar, a gente de repente quer que afine mais o nariz. Então, não existe fórmula exata para uma maquiagem sair perfeita como a gente quer. Você vai adequando, você conhece os materiais, você vai identificar o que dá melhor resultado no seu rosto. Então, é um workshop, é um passo a passo, mas é um passo a passo para vocês se sentirem bem, para vocês adequarem a pele de vocês ao dia a dia de vocês. Espero que no final desse workshop seja positivo para todas nós. Não precisam seguir todas as etapas, exceto cuidados com a pele. Isso é muito importante, isso não se pula. Mas tem gente que se sente bem só passando um corretivo, tem gente que se sente bem só utilizando a base. Então, vai de acordo com que você vai se olhar no espelho e vai falar, não, eu fiquei bem assim. Então, a maquiagem, ela é feita pra gente se sentir bem, nunca pros outros. Então, eu vou começar aqui. Como que eu começo? Eu gosto de começar aplicando o meu corretivo. Eu faço pequenos pontinhos, eu não passo muito, minha linha de maquiagem nunca foi de reboco. Apesar de muitas acharem que a minha pele, no final da maquiagem, você já vê que ela vai modificar bastante. Eu tenho bastante pontos vermelhos na pele, mas eu não utilizo muito material. Então, eu passei um pouco. Não tem linha, não tem regra, não tem forma. Eu passei um pouquinho no canto, porque é onde a minha olheira é mais escurecida. E o mesmo corretivo num tom mais escuro pra fora. Eu vou utilizar uma esponja. Todo mundo faz careta nessa hora, é normal. É importante, é legal eu tô utilizando um espelho grande na minha frente, mas é bom a gente ter um espelhinho de mão sempre para ver se a gente aplicou bem o material. Então, eu vou espalhar esse material, sempre dando batidinhas, nunca arrastando, porque eu quero que aquele material que eu tô utilizando, ele fixe na minha pele. Se eu arrastar, é onde eu coloquei o material, ele vai sair e não vai ficar. Apesar de ficar uma camadinha fina, ela não vai durar quando eu for pôr as outras maquiagens por cima. Então, eu vou sempre dando batidinhas. Já clareei o ponto que eu queria, deixo bem uniforme. Então, essa parte foi. Algumas pessoas, elas pegam o mesmo corretivo e dão um ponto de luz, só que a minha testa é muito pequena e é a parte que eu tenho concentração de oleosidade. Minha pele fica muito oleosa na testa, então eu não passo muito material na testa. Então, eu clareei a minha parte da olheira, utilizei 2 tons de corretivo, um mais frio e um mais quente. Eu vou aplicar um pouco do corretivo do tom mais quente no queixo. Eu não quero chamar a atenção do queixo, mas só que o meu queixo, ele tem muitas marquinhas. Então, eu preciso que antes da minha base, ela esconda um pouquinho, né? Que a intenção do corretivo é essa. Eu passo um pouquinho em cima da minha sobrancelha, que também é onde eu tenho uma concentração maior de ficar com as linhas de expressões e mais vermelho, então eu aplico. Então, por aqui a gente já viu que tem uma mudança. Se eu quisesse sair somente com o corretivo hoje, né, não prosseguisse com todo o restante, eu utilizaria esses 2 tons de corretivo, né, na pele toda, sempre dando um pontinho mais claro onde eu quero que apareça mais, que evidencie mais, e um pontinho mais escuro onde eu quero fazer um contorno, onde eu quero desenhar o meu rosto melhor. Então, tem gente que consegue se maquiar somente com corretivo, o pó e tá pronto. Eu vou prosseguir agora com a base. Agora a gente chegou na parte da base. A base, a gente sabe que existem vários tipos, vários valores diferentes, bases mais acessíveis, outras nem tanto, mas o ideal é você achar uma base que se adeque à sua pele. Tem gente que se dá muito bem com bases não mais baratas, outras a pele realmente ela necessita que a base seja mais hidratante, que ela cuide mais da pele, porque senão abre mais os poros, senão a pele ela fica mais oleosa, o aspecto não fica legal, e ao invés de a gente cuidar enquanto a gente tá maquiada, a gente acaba prejudicando o nosso rosto. Então, eu utilizo esses 2 tipos de base, que é a Maybelline 24 horas, essa aqui eu utilizo muito pra trabalhar, e a da Eudora, que tem uma cobertura mais fina. Mas, como eu disse antes, é de acordo com a sua pele, então façam o teste.
Se vocês forem numa loja comprar base, às vezes a base é muito boa no braço, só que quando você põe no seu rosto, passa 10 minutos, ela oxida, ela muda de cor. Então é importante que vocês façam o teste sempre no rosto de vocês. Mas a base é de acordo com o que você pode pagar e com o que fica acessível em relação a valor, em relação a benefício. Então façam os testes sempre antes de comprar a base de vocês. Como eu falei também no início, eu não utilizo muito material para fazer a pele. Eu peguei um pouquinho só no pincel, na verdade eu passei uma vez só. E eu vou espalhar na minha pele de uma forma uniforme, mas não tanto, porque eu sei que depois eu vou seguir com a esponja. Então eu só preciso acumular essa base nos pontos para eu poder fixar ela com a esponja. Então, vá com essa base até o pescoço, hidrate até o pescoço. Tudo que a gente for fazer na pele, a gente traz até o pescoço, sempre. Então, eu venho com a minha esponjinha e vou assentando essa base. Algumas pessoas, elas já fazem direto com a base, mas eu confesso que eu me adaptei muito em passar primeiro com o pincel nos locais onde eu quero que essa base seja acumulada. E depois eu venho assentando ela com a esponja. A esponja, ela tá umedecida, tá? Importante falar, essa esponja, ela é muito boa, ela até muda de tamanho depois que a gente umedece. Então, assentei essa base no meu rosto. Agora a gente vai falar de contorno. Existem tipos e tipos de contorno. Tem contorno em bastão, tem contorno que ele é base, tem contorno que ele é parecido com corretivo. Eu, particularmente, utilizo mais o contorno em pó. Porque, como eu falei, a minha pele é oleosa e tudo mais, então eu venho tratando com mais pó do que coisas líquidas no rosto. Então, eu pego o meu contorno em pó e aplico no desenho que eu quero fazer. O que quer dizer isso? Tem pessoas que querem afinar nariz, então eu faço o contorno do meu nariz com um pozinho mais escuro. Eu tenho muita bochecha, então eu faço o contorno na minha bochecha com o pó mais escuro. O ideal também, quem gosta de diminuir um pouco a testa, você pode utilizar o contorno em pontos diferentes da sua testa. Na lateral, para desenhar, por exemplo, eu tenho papada. Então, se eu quero disfarçar um pouco essa papadinha, eu faço o contorno com esse pozinho mais escuro. Então, eu aqui venho aplicando bem devagar. A princípio, vocês vão falar, caramba, Mari, mas ficou bem marcadão. Não fica, porque a gente ainda vai cuidar dessa pele, ela não tá finalizada. Então, fiquem calmas, está marcado agora, mas ele vai sumir. Então, eu trato ele para deixar o meu rosto mais fino nessa região. Depois eu ainda vou passar o blush e tudo mais. Aqui embaixo, tudo sempre bem levinho. Um pouquinho no queixo. Apesar de eu ter falado da testa, eu gosto muito desse contorno em cima da testa também. Eu acho bonito que fica um fundinho mais escuro. Então, já tratei o rosto. Agora eu vou pro meu nariz. Nariz, eu pego um pincelzinho mais fino. Não se assustem, no final eu vou estar deixando a relação do material que eu utilizei aqui. Então, eu venho passando bem leve para afinar o meu nariz. Depois que eu fizer isso aqui, essa parte, eu vou esfumar bastante para não ficar bem marcado, né? Mas é isso, a ideia é essa, vocês fazerem esse desenho e agora a gente vai tratar essa parte que ficou marcada. Eu venho com ele até o início da sobrancelha e trago ele até a pontinha do nariz. Na pontinha do nariz, a gente põe para poder afinar, para ficar com aquele narizinho arrebitado. Depois, quando a gente vier com o pó iluminador, ele vai fazer aquele efeito de nariz pontudinho. Pronto, nariz fininho, que todas gostamos, agora vai a parte do blush. Blush é particularidade. Tem gente que gosta do blush muito marcado, muito vermelho, tem gente que gosta do blush que parece que pegou um solzinho, que é o tom coral. Então, eu vou bem devagar nessa parte do blush, porque eu particularmente gosto dele rosadinho, como se eu tivesse com vergonha de alguma coisa, mas sem sobrepor o restante da maquiagem que eu pus. Então, eu passo bem pouquinho.
Dá um sorrisinho pra você ver onde é que vai marcar o seu rosto, aí você aplica o pó nele. Mari, mas tem gente que passa o blush em outras partes do rosto. Sim, muitas das vezes quando eu não me maquio totalmente, com contorno e tudo mais, eu faço a preparação de pele, eu venho com a minha base, com o meu corretivo e venho aqui, ó, e passo um pouquinho do blush. Mas isso é de acordo com cada um, dependendo do que você quer. Se você vai se maquiar pra noite, o ideal é você contornar a pele, você entender os pontos claros do seu rosto por conta do flash da câmera, então tudo isso influencia. Eu agora vou passar somente aqui um pouquinho, porque eu quero que apareça só um pouquinho do coralzinho no rosto, bem de leve. Vou usar a parte que eu mais gosto, que é a parte do iluminador. Varia de pessoa para pessoa, se você quer uma pele mais bronzeada, você procura um iluminador mais bronzeado, mais amarronzado. Tem gente que gosta da parte mais... Onde eu tô com blush vermelhinho, vou utilizar um iluminador mais rosado. Eu gosto mais do tom de bronze e eu costumo misturar, então eu não uso um tom só. Eu misturo dois, dou um sorrisinho. Aonde eu quero evidenciar a pontinha do nariz e o meio. Muitas pessoas também evidenciam o queixo. Eu não gosto de evidenciar meu queixo, porque como eu falei, meu rosto ele já é redondinho. Então, quanto mais coisas eu evidencio que vão fazer o formato dele, ele vai ficar mais redondo. Então, essa parte eu não evidencio. Eu gosto de fazer um pouquinho aqui acima da sobrancelha. Mas é bem pouquinho. E eu tô botando bastante também, só pra vocês verem também a diferença na foto. O iluminador no dia a dia, eu não uso. Só quando eu vou sair à noite bem de leve. Foi de iluminador. Então, a primeira parte foi, a minha pele ela tá preparada, agora eu vou utilizar uma bruma fixadora. Você pode fixar mais a sua maquiagem passando ela antes e depois, ou passando só depois. No meu dia a dia eu só passo depois, que é pra dar um tom de... tirar o tom de acetinado que fica da maquiagem, aquele rosto de boneca marcado. Ele traz mais suavidade pra pele. Aí você vai esperar um pouco secar, se você tiver aquele ventiladorzinho é ideal, que adianta, mas tem que esperar secar pra gente continuar. Vamos lá, minha pele já tá sequinha, agora eu vou pra parte dos olhos. Ela já tá com brilho, já tá com contorno, já passei a minha base. A base e o contorno, tudo isso vai de acordo com o que você quer pro seu dia. Como eu falei, eu vou trazer uma maquiagem leve, mas que ela fica muito boa pra fotografia. Ela não marca muito a pele, ela deixa mais natural, mas ela mostra que você tá maquiada. Então, vamos pros olhos. Eu pego um corretivo de tom mais claro, eu aplico ele direto na pálpebra. Eu quero evidenciar meu olho, então eu quero deixar ele bem mais clarinho, que é pra maquiagem que eu pôr aqui em cima, ela aparecer. Se eu colocar uma sombra em cima de um olho que ele não tá com corretivo por baixo, ela vai aparecer menos. Então, eu deixo esse olho mais evidente, porque eu quero que o que eu aplique aqui em cima, ele apareça na hora da maquiagem, na hora da foto, na hora do vídeo. Então, a gente vai fazer isso nos dois olhos. Feito nos dois olhos, eu vou começar a maquiar meu olho. Eu vou utilizar uma maquiagem mais degradê, que é aquela que a gente consegue utilizar de manhã, de tarde, de noite. Ela fica bonita em qualquer momento. Se você quiser utilizar mais pro dia, você não põe tanto delineado, tanta máscara, mas vai mostrar que você tá maquiada, vai mostrar que você pintou o olho. E se você quiser utilizar lá à noite, você põe um cílios enorme, puxa o teu gatinho e tá tudo certo. Então, a gente vai começar com um tom bem marronzinho. Aplica a maquiagem no pincel, mas dá uma batidinha antes. E eu venho de fora pra dentro. Ah, Mari, mas meu olho é pequeno, não vai aparecer tanto que eu estiver colocando. Gente, o meu olho, quando eu faço assim, você não vê que eu tô maquiada, hein? Assim você percebe, caramba, lá, tem maior espaço pra gente maquiar, mas não é. Então, tudo vai depender. Você viu que botou a maquiagem
e não tá aparecendo tanto, dá uma puxadinha, fecha o olho, traz essa maquiagem um pouquinho mais pra fora ou mais pra dentro, vai de acordo com o que você quer apresentar. O que eu tô fazendo hoje? Eu quero que o meu olho ele cresça mais na parte externa, como se eu estivesse puxando a minha sobrancelha pra cima. Então, a ideia dessa maquiagem que eu tô propondo pra vocês hoje é levantar mais o olhar. Então, um olho já foi, eu fiz a parte de fora. Tem gente que puxa ele pra cá, a gente pode fazer isso no final, mas a princípio eu quero ele mais arredondadinho mesmo. Então, eu vou aplicando a maquiagem de tom marronzinho. Ela tem um brilhinho já por si só, mas se ela for pra noite, você pode aplicar o brilho no final também. Então, a primeira parte foi, a gente começou com um marrom mais escuro, agora eu vou clareando ela gradativamente. A gente vai preencher o meio. Da mesma forma, eu troquei o pincel, porque o pincel ele fica sujo. Então, se eu pegar um pincel de tom mais escuro e trouxer ele para um tom mais claro, ele vai carregar toda a cor, o pigmento mais escuro, toda a cor mais escura para o que eu tô fazendo. Volto lá no primeiro, para onde apagou um pouquinho, porque eu pus essa segunda cor. E foi. Se você reparar, já levantou o olhar. A gente não utilizou delineador, não utilizou nada ainda, apenas 2 tonalidades. E eu venho para uma bem mais clarinha, porque eu quero fazer o meu ponto de luz, que é exatamente o degradê. Eu apresentei, limpo o pincel, puxo um pouquinho mais, limpo o pincel. Eu apresentei um tom mais claro, eu fui subindo pro perolado e eu terminei ele no marrom. Então, esse olho já foi. Esse mesmo que eu coloquei aqui no cantinho, deixa eu só limpar aqui. Esse mesmo que eu coloquei ele no cantinho, eu posso aplicar ele na parte de cima da minha sobrancelha pra dar aquela arqueada. Pronto. O olho já tá pronto. Agora vamos à parte interessante do delineador. Para quem tem mais dificuldade, o delineador em caneta ele é maravilhoso, porque você tem o controle total dele. O pincel, ele é mais... Não é que seja difícil, mas você precisa de mais prática, porque você precisa manusear aquele pincel, precisa trazer a quantidade certa de produto para a ponta dele, para que você não borre o olho inteiro. Então, deixa eu só ver, eu faço sempre o teste aqui para ver se não tá seco, para não precisar borrar. Vou me aproximar um pouquinho de vocês e vou acompanhar pelo espelho. Eu faço um risquinho no meio, bem fininho, porque ele vai ser a base. Aí você vai ver qual é a sua identidade. Se você quer puxar um olho de gatinho, se for de dia, se você quer só preencher para abrir mais o olhar, lembrando que o olho mais fechado, ou seja, com o lápis preto embaixo e o lápis preto em cima, ele vai chamar a atenção do seu olhar sim, porém ele vai diminuir um pouco o seu olho. Se você utilizar o lápis branco embaixo, o lápis preto em cima, ele vai abrir um pouco mais o seu olhar. Então, a gente vai fazendo esse equilíbrio. Desculpa, vamos lá. Eu vou aplicar ele primeiro aqui em cima, bem fininho. Bem fininho. Tá vendo? Já deu uma diferença. Então, se eu quisesse parar com ele por aqui, eu já poderia parar, porque o meu olho ele já está preenchido. Porém, se eu quiser o gatinho, eu continuo aqui, venho até o final dele, dou uma subidinha, que eu marquei onde eu quero, fecho o olho e trago ele pra dentro de novo. E aí é só a gente preencher. A altura do gatinho, isso quem decide somos nós. Não tem a altura certa. Tem gente que gosta do gatinho mais pro alto, tem gente que gosta do gatinho mais reto, mas o ideal é que o traço, ele seja contínuo. Então, você começou... Vou olhar até por aqui, porque eu acho que esse aqui tá mais gordinho. Isso. Você começa com ele até o final do seu olho. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Agora sim. Então, você que define se você quer um gatinho, se você quer o olho mais redondo, tudo isso a gente que decide, tá? Não existe padrão. Vamos lá.
Foi. Então, esse olho foi. Eu vou fazer o outro olho pra gente dar continuidade. Continuando, eu já tô com os 2 olhos preenchidos. Agora eu vou à parte da sobrancelha. Primeiro, você vai desenhar ela de acordo com o que você gosta, com o que você faz normalmente. O meu truque, deve ser o truque de muita gente, eu molho a pontinha do meu pincel com água antes de aplicar. Por quê? Quando eu faço isso, ele pigmenta mais. Então, eu trago mais produto e ele fica mais maleável também. O pó, quando você aplica, fica com aquele efeito de que tá com pó por cima dos pelos, né? Ele aparece, fica bem nítido. E dessa forma, não. Dessa forma, você consegue fazer o seu contorno e preencher. Então, eu começo bem suave, fazendo o desenho que eu quero. Você vê já a diferença de uma para outra. Eu faço o desenho que eu quero, molho um pouquinho o pincel de novo e depois eu preencho. Pronto. Muito cuidado ao trazer muito produto pra frente, porque a gente não quer que fique aquele desenho reto, parecendo um símbolo, né? A ideia não é essa, a intenção não é essa. A intenção é a gente preencher, deixar harmônico, mas sem parecer que tá com aspecto de rena ainda no rosto. Muita gente peca muito ou no tom ou na forma como preenche a sobrancelha, porque acaba deixando esse aspecto. Uma sobrancelha que não tá preenchida e a que está preenchida. Você vê que a tonalidade, ela não mudou, mas ela tá mais completa, né? Ela tá mais desenhada. Então, a ideia é essa. Molha um pouquinho a pontinha do pincel, pega o seu produto e aplica. O meu é bem simples, acho que é da Ruby Rose. Não é nada de mirabolante, é bem acessível. Agora que eu já estou com a minha sobrancelha devidamente preenchida, meu rosto feito, eu vou passar o meu rímel antes de colocar os meus cílios. Algumas pessoas também fazem o processo inverso, colocam os cílios primeiro para depois botar o rímel, só que eu prefiro que ele fique bem escurinho na minha base para quando eu for aplicar os cílios, ele consiga aderir, porque ainda vai estar molhadinho, então ele adere com mais facilidade. Chegou o momento mais tenso do nosso workshop. Muita gente diz que não consegue colocar os cílios. Gente, eu acho também muito difícil colocar cílios na gente mesma. É muito mais fácil quando eu tô atendendo alguma cliente colocar os cílios do que em mim mesma. Porém, tem algumas dicas. Eu aplico a cola de cílios. Eu não ponho muita, porque senão demora muito a secar. Essa é aquela que você aplica e espera ficar um pouquinho roxa antes de colocar. Então, eu vou botar ela aqui no balcão. O que eu faço para os meus cílios durarem o dia inteiro? Eu aplico bem pouquinho em algumas partes, que geralmente é onde o cílio solta. Botei bem pouquinho, vou esperar secar, sentir, né, que não tá tão úmido assim, e vou aplicar meus cílios aqui com vocês. Vamos ver se vai de primeira. Muita gente também assopra, não é ideal assoprar, porque a gente assopra, a gente traz toda a impureza que a gente tem na nossa boca, que não é limpinha, então sacudam, a gente espera um pouquinho. Se você tiver o ventiladorzinho, você aplica o ventiladorzinho, espera ela mudar um pouquinho de cor. Essa cola, ela fica meio arroxeada. Você pode utilizar também a cola preta, só que o ruim da cola preta, se você não decidir utilizar um delineado, vai sujar o seu olho todo. Então, a cola preta é boa se você tiver a intenção de já estar com o olho preto, né, maquiado. Fora isso, a transparente, ela é melhor. Então, você vai aplicar e... deixa eu ver se tá aparecendo. E pressionar. E eu venho pra ponta. De primeira, a gente conseguiu. Espera um pouquinho antes de mexer, de acertar, só pra cola sentar. Você vai ver que tem pontinhos ainda que estão de cor diferente, transparente. Então, a gente vai esperar só um pouquinho, depois os ajustes a gente faz com a própria caneta delineadora, tá bom? Cílios colados.
ajustes feitos com o próprio delineador, agora a gente vai melhorar a nossa boca. A minha boca, ela não tem tanto desenho. Então, eu sempre venho com um lápis num tom nude pra fazer o desenho que eu quero que ela fique. Não necessariamente tem que ser o desenho que sua boca já é. Se você quer que a parte de cima fique mais carnuda, você vai desenhar mais por cima da marca do seu lábio. Se você quer encurtar, você vai fazer pra dentro do desenho da sua boca. No meu caso, eu faço bem por cima, porque eu gosto de preencher mais a boca. Então, fiz a parte de baixo, pra aparecer aquele biquinho, e agora eu venho pra cima. Se você não tem um batom na cor parecida do lápis que você tá utilizando, nada te impede de você preencher com o próprio lápis. Fiz o meu desenho, eu preenchi com o próprio lápis e agora vai de acordo com o que vocês gostam. Eu gostei bastante desse gloss holográfico aqui, principalmente para apresentação, para foto, ele fica muito bonito. Ele não tem glitter, mas ele deixa a boca como se eu tivesse posto aquele gloss, só que sem ficar pegajoso como o gloss, então eu achei que ele ficou maravilhoso. Bom, o nosso workshop ele acaba por aqui, porém eu pensei em a gente fazer uma coisa, como a gente tá fazendo uma maquiagem mais voltada pra dança, deixa eu só ver onde é que eu coloquei. Achei. Como a gente tá fazendo uma maquiagem mais voltada pra dança, eu pensei da gente colocar um pouquinho de brilho nesses olhos. Nesse caso aqui é dourado, é bem brilho mesmo. A gente pode fazer duas coisas. Ou a gente traz mais esse gatinho puxado pra fora. Pode até ser, pra quem não tem tanta prática, com o auxílio de uma fita durex. Você cola ela aqui na parte de fora e ela já vai fazer esse desenho que a gente fez hoje. Mas a gente tem, hoje em dia, o nosso delineador com glitter. Ele salva a nossa vida quando a gente precisa enfeitar mais o pavão. Então, eu pego esse delineador por cima do preto, eu faço uma linha bem fininha do dourado. E trago até a ponta. A mesma coisa no outro olho. Você faz a linhazinha e traz até a ponta. Terminei a parte de cima com o dourado, agora a gente vai para a parte de baixo do olho. Eu vou utilizar a mesma cor que a gente usou em cima, aquele marronzinho, só que embaixo, antes de aplicar o meu lápis de olho. Deixa eu pegar o auxílio. A ideia é sempre você ir aplicando e não arrastando, viu? Que já deu diferença de um olho pro outro. Então, eu vou aplicar e não arrastar. E aquele brilhozinho que eu utilizei no meio, eu vou utilizar ele aqui também na parte de baixo. Só no meio também. E agora eu vou preencher com o meu lápis de olho. Bom, para preencher o meu olho na parte de baixo, eu escolhi o lápis marrom, mas você pode utilizar o preto também, tá? Eu passo só da metade do olho pra cá. Por que que eu não passo tanto no canto? No canto eu deixo pra passar um desse aqui tão nude, porque geralmente eu tenho o costume de ficar passando a mão aqui, ou quando eu lacrimejo, pra enxugar o olho eu faço assim. Então, se eu passar o mais escuro no canto, eu vou borrar, ou então eu vou deixar escuro o canto do meu olho. Então, o marrom eu passo do meio pra cá, eu venho com o nude e preencho o cantinho interno do olho. Bom, meninas, por hoje é só. Estamos devidamente maquiadas. O cabelo não tá muito legal, mas a ideia desse workshop de hoje é ensinar pra vocês o básico, né? Que a gente usa no dia a dia. É lógico que a base da maquiagem, ela é tudo. Você precisa cuidar da sua pele,
Você sempre vai utilizar um corretivo ali, uma base nem sempre, mas um olho bem feito, como vocês podem ver, ele traz a diferença do que a gente quer apresentar. Se eu quisesse um olho menos marcante, talvez eu não colocasse os cílios, eu deixaria somente com a máscara. Mas hoje a intenção foi a gente apresentar algo mais brilhante, né, para o nosso dia, que a gente possa utilizar para sair à noite, de repente num evento. Você pode brincar com as cores, esse delineado ele pode ser branco, ele pode ser azul, ele pode ser vermelho, então isso vai de acordo com o que você quer apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. No final desse vídeo eu vou pôr os itens que eu utilizei hoje e as fotos de como ficou o antes e o depois. Muito obrigada pela participação de vocês, espero que tenham gostado.